Depois de 2 programas internacionais, voltamos nesta edição de olho nas crias do futebol brasileiro. O calendário da base está se aquecendo e alguns estaduais sub-20 e sub-17 têm retornado aos poucos. Um dos campeonatos que está de volta é o Carioca Sub-20, celeiro habitual de muitas promessas, como Vinícius Júnior, hoje na seleção brasileira, ou mesmo Matheus Nunes e Lázaro, joias de Flamengo e Botafogo. Como o Carioca Sub-20 acabou de começar com apenas 2 rodadas disputadas, não faria sentido virmos aqui falar dos destaques desta edição. E é por isso que esse De Olho nas Crias é sobre os 4 jogadores que se destacaram na última edição do Carioquinha, que teve em 2021 o Fluminense como grande campeão. Para começarmos, vamos falar direto de um dos destaques do tricolor, o lateral esquerdo Marcos Pedro, de 20 anos. Marcos Pedro foi titular do Flu ao longo de toda a campanha vencedora do Carioca Sub-20 e com grande regularidade e importância especial na defesa. Em 17 jogos, o Fluminense sofreu apenas 8 gols no Carioca do ano passado. Ao longo de toda a temporada, Marcos Pedro foi o jogador de linha mais utilizado da categoria Sub-20 e entre todos os jogadores teve menos jogos apenas que o goleiro Thiago. Para falar sobre o lateral esquerdo, convido Giovanni Soeiro, editor-chefe do Portal da Base. Fala galera do Gol, o meu destaque é um lateral esquerdo, Marcos Pedro, do Fluminense. É um jogador com excelente saída de bola, bastante frio e calculista ali quando pega a bola dos pés do goleiro ou do primeiro volante, quando vai buscar ali naquela linha de 3 mais recuado, num 3-5-2. Mas é um atleta principalmente com características ofensivas, dá muitas assistências e é vencedor. Vem daquela geração ali do Marcos Paulo, do Martinelli, conquistou alguns títulos importantes nas categorias de base e chega, eu acho que maturado, para se aproveitar no time profissional. Disputou Copa São Paulo, foi titular durante a Copa São Paulo que jogou, tem experiência, já jogou no time sub-23, já teve oportunidades no time principal, no time profissional. Então acho que é um jogador que o torcedor do Fluminense pode esperar bastante, e eu acho que vai render bons frutos, não só para o futebol do Fluminense, mas para o futebol brasileiro como um todo, porque é um atleta especialmente com um cognitivo diferenciado. Eu admiro bastante jogador inteligente, porque a gente está acostumado hoje em dia com jogadores bem, no sentido literal da palavra, brucutu, e ele é um cara muito técnico, é um jogador de intelectual diferenciado, que eu acho que isso faz toda a diferença, especialmente para a posição dele. Então, vamos ficar de olho aí no menino Marcos Pedro, acho que em breve vai estar dando alegria ao torcedor do Fluminense. Obrigado, Giovanni. Seguimos agora na lateral, mas vamos para o lado oposto do gramado, porque o nosso segundo destaque vem do Vasco e é o lateral direito Gabriel Saulo. Gabriel, de 20 anos, tem características um pouco diferentes das de Marcos Pedro, nosso destaque anterior. Um pouco mais ofensivo, o lateral direito Cruz Maltino também é referência em lances de bola parada. Além do destaque que Gabriel Saulo conseguiu no Carioca Sub-20, ele teve bons momentos em 2021 como um todo e na Copa São Paulo deste ano foi o vice-líder em assistências do torneio com 4 passes para gol. Quem vai falar sobre Gabriel Saulo é o scout Carlos Ramos. Olá, Paulo, para você que acompanha o De Olho nas Crias. Pegando esse gancho aí do retorno do Carioca Sub-20, eu queria falar de um jogador do Vasco que foi destaque no último Campeonato Carioca Sub-20, ano passado, que é o Gabriel Saulo. O Gabriel Saulo é um lateral direito 0-1, que se destacou muito na última edição do Campeonato Carioca Sub-20 com a camisa do Vasco. Ele é um lateral direito construtor, ele participa muito bem da primeira fase de construção, com passe vertical qualificado, lançamentos longos também muito bons. E também é um jogador que dá profundidade ao time, É um lateral que se projeta bem no último terço, chega bem na linha de fundo e se destaca com assistências. O Gabriel Saulo ele deu 4 assistências na Copa São Paulo desse ano, em 2022, e foi um dos destaques do time. Ele também é um jogador importante na bola parada, tanto que a maior parte das assistências dele, tanto no último Campeonato Carioca Sub-20 quanto na Copinha, foram em cobranças de escanteio ou de falta. Então o Vasco, que atualmente no time principal tem o Riquelme, que é uma das grandes revelações da base aí, lateral esquerdo, tem na lateral direita outro nome com projeção para a equipe principal, que pode pintar aí no time do Vasco nos próximos anos. Tá certo, Paulo? Muito obrigado, Carlos. Agora avançamos um pouco no gramado e chegamos até a posição de volante, porque o nosso novo destaque é Cauê, do Botafogo. Em General Severiano, Cauê é considerado uma das mais importantes promessas do clube ao lado de Matheus Nascimento. E não é por acaso. Mesmo com 17 anos, Cauê disputou o Carioquinha, uma categoria acima de sua idade, e mostrou personalidade como titular do Fogão, que avançou até a semifinal do torneio. Em 2021, como um todo, foram 42 jogos disputados,
6 gols marcados, o que também reflete sua boa chegada ao campo de ataque. O responsável por falar sobre Cauê é o editor de O Gol, Eduardo Massa. Olá, Paulo! Apesar de ter apenas 17 anos, Cauê é um nome que chama atenção há tempos em General Severiano. Chegou a ganhar destaque nacional no fim de 2020, quando completou 16 anos. Cauê assinou na época seu primeiro contrato profissional, válido até o fim de 2023 e com uma cláusula de rescisão pesada de 45 milhões de euros. Isso um reconhecimento pelo bom desempenho na base, e que o levou também à seleção brasileira. Disputou o Sul-Americano Sub-15 de 2019, que terminou com o Brasil campeão. Definir Cauê como um volante pode ser um pouco redutor ao seu talento. O garoto alvinegro pode executar praticamente qualquer função no meio-campo. Tem muita técnica, é capaz de conduzir a bola para o ataque e não tem medo de arriscar chutes de fora da área. Ele volta e meia, inclusive, recompensado por isso com gols. É um jogador capaz de contribuir para controlar o ritmo do jogo, além de adicionar gols e assistências à sua conta. Cauê espera agora pela sua estreia como profissional e ainda tem muito por evoluir. Mas ele tem um potencial imenso e não seria surpresa se vermos em breve ele ao lado do seu companheiro mais famoso, Matheus Nascimento. Obrigado, Eduardo. Vamos agora até o ataque buscar o nosso último destaque, que vem do vice-campeão Flamengo. Naturalmente, o grande nome da base rubro-negra no ano passado foi Lázaro, que já é hoje figura conhecida no profissional. Por isso, vamos surgir um pouquinho de quem já vem ganhando holofotes para falar de Weirton, de apenas 18 anos. Os números do atacante podem não saltar os olhos no primeiro momento, mas a contribuição de atacante nas fases ofensivas é o que traz ele aqui hoje. O Weirton, inclusive, já tem convocações para a seleção brasileira de base e estreou pelo Fla como profissional quando tinha apenas 16 anos. Quem vai falar sobre o Weirton é Rian Gomes, nosso último convidado. Olá para você, meu amigo Paulo, a todos os amigos ligados aqui no De Olho nas Crias, sempre um prazer enorme participar desse programa, viu? E hoje eu trago um destaque do nosso grande cariocão Sub-20, uma das competições mais charmosas do calendário da base no futebol brasileiro. Meu destaque vem do Flamengo, é o jovem Weirton, de apenas 18 anos. Apesar da pouca idade, já é a sua segunda participação nesta competição. No ano passado, com apenas 17, uma categoria acima da sua, ele foi muito bem, disputou 11 jogos e marcou um gol importantíssimo que abriu a campanha rubro-negra para o vice-campeonato. Gol no clássico contra o Botafogo, esse que você está vendo aí na tela. Logo depois ele foi construindo o seu espaço, é um jogador muito rápido, veloz, joga aberto pelo lado direito, também se arrisca pela esquerda, muito bom no 1 contra 1. Então é um jogador que nutre muita expectativa dentro do ninho do urubu. Ele vem sendo trabalhado para que no futuro breve ele possa estar aí representando os profissionais do rubro-negro, algo que já aconteceu. Na temporada passada ele fez sua estreia contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro e esse ano também participou do Campeonato Carioca após fazer aí uma bela campanha na Copa São Paulo. Ele disputou 2 jogos e marcou 2 gols. Então esse é o meu destaque de hoje, é o jovem Weirton, que segue acumulando convocações também para a seleção brasileira de base, já foi convocado para 17, Sub-18 e agora também para Sub-20. Então, olho nele, vai ser um dos grandes destaques do Flamengo nesta competição no Cariocão Sub-20 de 2022. Obrigado, Rian. Antes de encerrarmos, não poderia deixar de mencionar aqui o nome de Bismarck, jogador do Resende, que foi artilheiro do Carioca Sub-20. Bismarck, que tem 21 anos, é hoje profissional e disputou o estadual pelo Resende, com 2 gols. Feito o arranque nos estaduais de base, você pode esperar muitos vídeos por aqui. Paulista, mineiro, gaúcho, pernambucano, seja o que vier, nós ficamos sempre de olho nas crias.